Bem-vindo ao canal Ouvindo as Páginas, um canal feito com todo amor e carinho para quem gosta de livros e de boas histórias. Fique à vontade, aproveite mais um capítulo do nosso livro. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal. Os Bridgertons. Livro 3. Autora Julia Quinn. Um perfeito cavalheiro. Capítulo 4. Mais de um convidado do baile de máscaras relatou a esta autora que Benedict Bridgerton foi visto na companhia de uma dama desconhecida usando um vestido prateado. Por mais que tenha tentado, esta autora foi incapaz de descobrir quem era a jovem misteriosa. E se esta autora não foi capaz de saber a verdade, o leitor pode ter certeza de que sua identidade é, de fato, um segredo muito bem guardado. Crônicas da Sociedade de Lady Westleton, 7 de junho de 1815. Ela havia ido embora. Benedict ficou parado na calçada da frente da casa Bridgerton, examinando a rua. Toda Grosvenor Square estava repleta de carruagem. Ela poderia estar em qualquer uma delas, simplesmente parada no meio do caminho, tentando fugir do trânsito. Ou poderia estar em uma das 3 carruagens que haviam acabado de fugir da confusão e virado à esquina. De qualquer forma, ela se fora. Sentia-se tentada a estrangular Lady Dunbury, que pressionara a bengala em seu pé e insistira que ele lhe desse sua opinião sobre a fantasia da maioria dos convidados. Quando conseguiu se livrar daquela senhora, sua dama misteriosa havia desaparecido pela porta lateral do salão de baile, e ele sabia que ela não tinha intenção de deixá-lo vê-la mais de uma vez. Soltou um xingamento baixo bastante furioso. Com nenhuma das damas que a mãe lhe apresentara, e foram muitas, Benedict sentira aquela conexão intensa de almas que ardera entre ele e a dama de prateado. Desde o instante em que a vira, não, desde antes de avistá-la, quando apenas sentira sua presença, o ar parecia estar mais vivo, crepitando de tensão e entusiasmo. E ele se sentiu vivo também, e de uma forma que não experimentava havia anos, como se tudo de repente fosse novo e animado, cheio de paixão e sonhos. E, no entanto, praguejou de novo, desta vez com um toque de arrependimento. Não sabia sequer a cor dos olhos dela. Com certeza não eram castanhos, mas a fraca luz das velas não conseguira discernir se eram azuis ou verdes, acinzentados ou cor de mel. Por algum motivo, achava isso muito perturbador. Era algo que o devorava por dentro, causando-lhe uma sensação ardente e faminta na boca do estômago. Dizem que os olhos são a janela da alma. Se ele de fato havia encontrado a mulher dos seus sonhos, aquela com quem poderia enfim se imaginar tendo uma família e um futuro, então, por Deus, precisava saber a cor dos seus olhos. Não seria fácil encontrá-la. Nunca era fácil achar alguém que não queria ser encontrado. E ela deixara mais do que claro que queria manter a identidade em segredo. As pistas que Benedict tinha eram, na melhor das hipóteses, insignificantes. Alguns comentários aleatórios sobre a coluna de Lady Westleton e... Ele olhou para a luva, que ainda segurava na mão direita. Esquecera-se por completo de que estava com ela enquanto atravessava correndo o salão de baile. Levou o acessório ao rosto e aspirou o perfume, mas para sua surpresa não cheirava água de rosas e sabão, como sua dama misteriosa. Em vez disso, recendia um pouco de mofo, como se tivesse ficado guardada dentro de um baú num sótão por muitos anos. Estranho. Por que ela estaria usando uma luva antiga? Ele a virou na mão, como se o movimento de alguma forma pudesse trazê-la de volta. E neste momento percebeu um bordado minúsculo na bainha. SLG. As iniciais de alguém. Seriam as dela? Havia também um brasão de família, que ele não reconhecia, mas a mãe dele saberia de quem pertencia. Ela sempre tinha esse tipo de informação, e eram grandes as chances de que, conhecendo o brasão,
também soubesse de quem eram as iniciais SLG. Benedict sentiu seu primeiro vislumbre de esperança. Ele iria encontrá-la e ela seria dele. Simples assim. Foi preciso apenas meia hora para que Sophie retornasse a seu estado normal e sem graça, sem o vestido, os brincos brilhantes e o penteado sofisticado. Os sapatos cravejados de pedra foram colocados no armário de Araminta, e o ruge que a criada usara em seus lábios tinha voltado para a penteadeira de Rosamund. Ela havia inclusive tirado 5 minutos para massagear a pele do rosto, a fim de tirar as marcas deixadas pela máscara. Antes de ir para a cama, Sophie tinha a mesma aparência de sempre. Simples, sem graça, despretensiosa, com os cabelos presos numa trança frouxa e os pés enfiados em meias quentes para afastar o frio da noite. Parecia-se, mais uma vez, com o que era de verdade, nada além de uma arrumadeira. Não havia mais traço algum da princesa de conto de fadas que tinha sido por uma breve noite. E o mais triste de tudo, não havia mais príncipe encantado. Benedict Bridgerton era tudo o que ela lera em Westeldon. Bonito, forte, educado. Era o sonho de qualquer jovem, mas não o seu. Ela pensou com tristeza. Um homem daqueles não se casaria com a filha ilegítima de um conde, e com certeza não se casaria com uma arrumadeira. Mas, por uma noite, Benedict fora dela, e Sophie pensou que isso teria sido suficiente. Teria de ser o suficiente. Pegou um cachorrinho de pelúcia que tinha desde pequena. Guardara-o durante todos aqueles anos como uma lembrança de tempos mais felizes. O bichinho costumava ficar sobre sua cômoda, mas por algum motivo ela o queria mais perto agora. Deitou-se na cama com ele preso entre os braços e se enroscou embaixo das cobertas. Então fechou os olhos, bem apertado, e mordeu o lábio inferior enquanto lágrimas silenciosas escorriam pelo travesseiro. Foi uma noite muito, muito, muito longa. A senhora reconhece isso? Benedict Bridgerton estava sentado ao lado da mãe, em sua feminina sala de estar, decorado em tons de rosa e creme, segurando a única coisa que o ligava, a mulher de prateado. Violet pegou a luva e examinou o brasão. Em uma fração de segundos anunciou: Pennywood. De Conde de Pennywood? Violet assentiu. E o G é de Guineaworth. Se não me falha a memória. O título saiu da família há pouco tempo. O conde morreu sem deixar... deve ter sido há uns 6 ou 7 anos. O título ficou com um primo distante e... acrescentou ela com um aceno desaprovador de cabeça. Você se esqueceu de dançar com Penelope Featherington ontem à noite. Ainda bem que seu irmão estava lá para assumir seu lugar. Benedict se esforçou para não resmungar e tentou ignorar a bronca. Quem é? Quem é então SLG? Violet estreitou os olhos. Por que está tão interessado? Pelo jeito, retrucou ele com um suspiro, que a senhora não irá simplesmente responder a minha pergunta sem fazer outra. Ela deu uma risadinha elegante. Você me conhece muito bem, meu filho. Benedict fez um esforço para não revirar os olhos. De quem é a luva, Benedict? Indagou Violet. Como ele não respondeu rápido bastante para seu gosto, ela acrescentou. É melhor me dizer tudo. Você sabe que vou descobrir a história toda por conta própria, mais dia, menos dia, e será muito menos constrangedor se eu não precisar perguntar. Benedict suspirou. Ele teria de contar tudo à mãe, ou pelo menos quase tudo. Uma das coisas de que menos gostava era dividir aquele tipo de detalhe com sua progenitora. Ela tendia a se agarrar com tenacidade de um carrapato a qualquer esperança de que o filho pudesse de fato se casar. Mas ele não tinha muita escolha.
não se quisesse encontrar a dama misteriosa. Pois bem, conheci uma pessoa no baile ontem à noite. Começou ele afinal. Violet juntou as mãos delicada. É mesmo? Foi por causa dela que me esqueci de dançar com Penélope. Violet parecia prestes a morrer de entusiasmo. Quem? Uma das filhas de Pennywood? Ela enrugou a testa. Não, isso é impossível. Ele não teve filhos, mas tinha 2 enteadas. Franziu a testa de novo. Embora eu deva dizer, depois de conhecer aquelas 2 meninas, bem o quê? Violet tentou pensar em um modo educado de se expressar. Bem, eu simplesmente não consigo imaginar que você se interessaria por qualquer uma delas, só isso. Mas se quiser, acrescentou ela com a expressão se iluminando, convidaria a condessa viúva para um chá, é o mínimo que posso fazer. Benedict começou a dizer algo, mas parou quando viu que a mãe franzia a testa mais uma vez. O que foi agora? Perguntou ele. Ah, nada, retrucou Violet. É só que... desembuche, mamãe. Ela deu um sorriso fraco. É só que eu não gosto muito da condessa viúva, sempre a achei muito fria e ambiciosa. Algumas pessoas poderiam dizer isso da senhora também, mamãe, observou Benedict. Violet fez uma careta. É claro que quero que meus filhos tenham casamentos bons e felizes, mas não sou do tipo que faria a filha se unir a um homem de 70 anos apenas por ele ser um duque. A condessa fez isso? Benedict não se lembrava de nenhum duque de 70 anos subindo ao altar nos últimos tempos. Não, admitiu Violet. Mas seria capaz. Enquanto eu... Benedict segurou um sorriso quando a mãe apontou para si mesma fazendo um floreio. Eu permitiria que meus filhos se casassem com pessoas pobres se isso os fizesse felizes. Benedict ergueu uma sobrancelha. Pobres como príncipes e trabalhadores, é claro. Violet. Não falo de aventureiros. Como não queria rir da mãe, Benedict deu uma tossidinha discreta em seu lenço de mão. Mas você não deveria se preocupar comigo, disse Violet, olhando para o filho de lado, antes de lhe dar um tapinha no braço. É claro que eu deveria, retrucou ele com rapidez. Violet sorriu com serenidade. Posso deixar de lado minha antipatia pela condessa se você estiver gostando de uma das filhas dela. Ela ergueu o olhar com um ar esperançoso. É esse o caso? Não faço ideia, confessou Benedict. Não sei o nome dela, só fiquei com sua luva. Violet fitou com uma expressão severa. Não vou nem perguntar como foi que você ficou com a luva dela. Garanto que foi tudo muito inocente, mamãe. Ela o encarou como se duvidasse do que ele tinha acabado de dizer. Tenho filhos homens o suficiente para acreditar nisso, murmurou. E as iniciais? Lembrou Benedict. Violet examinou a luva mais uma vez. É bem antiga, comentou. Benedict assentiu. Pensei o mesmo, e estava com um pouco de cheiro de mofo, como se tivesse ficado guardada por muito tempo. E os pontos demonstram que foi bastante usada, sugeriu Violet. Não sei o que significa o L, mas o S poderia ser de Sarah, a mãe do finado conde, que também já é falecida, o que faria sentido, levando em consideração a idade da luva. Benedict olhou para o objeto na mão da mãe por um instante antes de dizer: Imagino que não tenha conversado com o fantasma ontem à noite. Então, a quem a senhora acha que a luva pode pertencer? Não faço ideia. Pelo jeito, alguém da família Guineworth. Sabe onde eles moram? Na casa Pennywood, retrucou Violet. O novo conde ainda não as despejou, não sei porquê. Talvez tema que elas queiram morar com ele depois de sua mudança. Acho que ele nem se encontra na cidade para a temporada. Jamais o conheci. Por acaso sabe onde fica a casa Pennywood? Interrompeu Violet. É claro que sei. Não é longe daqui.
Fica apenas alguns quarteirões. Ela lhe deu as orientações e, apressado, Benedict se levantou e se colocou a caminho da porta, antes mesmo da mãe terminar. Ah, Benedict! Chamou Violet, sorrindo com entusiasmo. Ele se virou. Sim? As filhas da condessa se chamam Rosamund e Pose, caso esteja interessado. Rosamund e Pose. Nenhum dos nomes parecia combinar com a dama misteriosa, mas como ele poderia saber? Talvez também não parecesse um Benedict adequado ao olhar das pessoas que o conheciam. Deu meia volta e tentou mais uma vez. Mas a mãe o interrompeu mais uma vez. Ah, Benedict! Ele se virou. Sim, mamãe? Perguntou, parecendo contrariado. Você vai me deixar a par dos acontecimentos, não vai? É claro, mamãe. Você está mentindo para mim, disse ela sorrindo. Mas eu o perdoo. É muito bom vê-lo apaixonado. Eu não estou. Ah, tá bem. Está bem, querido, retrucou ela com um aceno de mão. Benedict decidiu que não fazia sentido responder. Então, revirando os olhos, ele continuou o caminho à porta e saiu de casa com pressa. Ela levantou o queixo. Araminta parecia ainda mais furiosa do que o normal, como se fosse possível. A madrasta estava sempre irritada com ela. Sophie! Que droga! Onde está aquela garota irritante? A garota irritante está bem aqui, murmurou Sophie, largando a colher de prata de que polia. Como camareira de Araminta, Rosamund e Pose, ela não deveria ter que polir prataria. Também, mas Araminta adorava fazê-la trabalhar até o limite. Estou aqui, gritou Sophie, levantando-se e indo até o saguão. Só Deus sabe o que estava irritando Araminta dessa vez. Ela olhou para um lado e outro. Milady? Araminta pareceu furiosa diante dela. O que significa isso? Berrou a mulher, segurando alguma coisa na mão direita. Quando viu que era Sophie, mal conseguiu disfarçar uma arfada. Araminta estava segurando os sapatos que ela pegara emprestado na noite anterior. Eu não sei do que está falando, gaguejou. Estes sapatos são novos. Novos! Sophie ficou parada em silêncio até perceber que Araminta esperava uma resposta. E qual é o problema? Olhe para isso! Ganiu Araminta, apontando para um dos saltos. Está arranhado! Arranhado! Como uma coisa dessas pode ter acontecido? Não faço a menor ideia, milady, disse Sophie. Talvez nada, bufou Araminta. Alguém andou usando meus sapatos. Posso garantir que ninguém fez isso, retrucou Sophie, espantada de estar conseguindo manter a voz calma. Todos sabemos que se preocupa com seus calçados. Araminta estreitou os olhos com desconfiança. Você está sendo sarcástica? Sophie pensou que se a madrasta havia precisado perguntar, ela não estava sendo muito eficiente em sua ironia, mas mentiu. Não, claro que não. Eu só quis dizer que a senhora cuida muito bem dos seus sapatos, e eles duram mais tempo dessa forma. Como Araminta não disse nada, Sophie acrescentou, o que significa que não precisa comprar muitos pares. O que era, claro, absolutamente ridículo, uma vez que Araminta já possuía mais pares de sapatos do que seria capaz de usar na vida. A culpa é sua, rosnou ela. Para Araminta, tudo era sempre culpa de Sophie, mas como, desta vez, ela na verdade tinha razão, a jovem apenas engoliu em seco e falou. O que posso fazer a respeito, milady? Quero que descubra quem usou meus sapatos. Talvez eles tenham sido arranhados no armário, sugeriu Sophie. Talvez os tenha chutado sem querer na última vez em que passou por eles. Eu nunca faço nada sem querer. Reagiu Araminta. Sophie concordou em silêncio.
Araminta sempre fazia tudo de propósito. Posso perguntar às arrumadeiras, disse Sophie. Talvez alguma delas saiba de algo. As arrumadeiras não passam de um bando de idiotas, retrucou Araminta. Tudo que elas sabem caberia na minha unha do dedo mindinho. Sophie esperou que a madrasta completasse com excetuando-se a dama presente. Mas é claro que ela não fez isso. Por fim, Sophie propôs. Posso limpá-los. Tenho certeza de que é possível fazer algo a respeito. Os saltos são cobertos de cetim, falou Araminta. Se descobrir uma forma de limpar isso, você terá de ser matriculada na Faculdade Real de Ciência de Tecidos. Sophie queria muito perguntar se existia mesmo uma Faculdade Real de Ciências de Tecidos, mas Araminta não era bem-humorada, nem quando não estava furiosa. Fazer uma provocação naquele momento seria um claro convite ao desastre. Posso tentar limpar esfregando, sugeriu, ou escovando. Faça isso, ordenou Araminta. Na verdade, já que vai fazer isso... Ah, droga! Toda vez, todas as coisas ruins começavam com Araminta dizendo: já que vai fazer isso, pode aproveitar para limpar todos os pares. Todos? Sophie engoliu em seco. A coleção dela devia ter, pelo menos, mais de 80 modelos. Isso mesmo. E já que vai fazer isso... Ai, não, de novo não. Lady Pennywood... Felizmente, Araminta parou no meio da ordem para se virar e ver o que o mordomo queria. Há um cavalheiro aqui para vê-la, milady, informou ele, entregando-lhe um cartão branco imaculado. Araminta pegou o pedaço de papel da mão do mordomo e leu o nome impresso. Arregalou os olhos e soltou um pequeno "ah!" antes de esbravejar. Chá e biscoitos! A melhor prataria! Agora! O mordomo saiu com pressa, deixando Sophie encarando a madrasta com curiosidade. Posso ajudar em algo? Perguntou ela. Araminta piscou 2 vezes, encarando a enteada, como se tivesse se esquecido de sua presença. Não! Disparou. Estou ocupada demais para me preocupar com você. Vá lá para cima agora mesmo. Fez uma pausa, então acrescentou. Aliás, o que você está fazendo aqui embaixo? Sophie apontou para a sala de jantar de onde acabara de sair. Você tinha me pedido para polir... Pedi que fosse cuidar dos meus sapatos, atalhou Araminta, quase gritando. Está bem, retrucou Sophie, devagar. A madrasta estava agindo de maneira muito estranha, até mesmo para ela. Vou só aguardar. Agora! Sophie saiu correndo na direção da escada. Espere! A jovem se virou. Sim? Perguntou com hesitação. Araminta apertou os lábios, fazendo uma careta. Vá arrumar os cabelos de Rosamund e Pose. Pois não? Depois, peça a Rosamund que tranque você em meu closet. Sophie a encarou. Ela queria mesmo que Sophie desse a ordem para ser trancada no closet. Você me entendeu? Insistiu Araminta. Sophie não conseguiu nem assentir. Algumas coisas eram degradantes demais. A madrasta se aproximou dela, até seus rostos estarem quase colados. Você não me respondeu. Sibilou. Você me entendeu? Sophie assentiu muito leve. Cada dia parecia ter sido mais provas de ódio profundo que Araminta nutria por ela. Por que você me mantém aqui? Sussurrou ela antes que pudesse pensar 2 vezes. Porque a acho útil, retrucou Araminta em voz baixa. Sophie assentiu, enquanto a madrasta saía da sala, e correu escada acima. Como os cabelos de Rosamund e Pose estavam bastante aceitáveis, ela suspirou, virou-se para a mais nova e disse: tranque-me no closet, por favor. Pose piscou surpresa. Como? Fui instruída a pedir a Rosamund que fizesse isso, mas não consigo. Pose espiou dentro do closet com grande interesse.
Posso perguntar por quê? Eu preciso limpar os sapatos da sua mãe, pois engoliu em seco com desconforto. Sinto muito, Sophie. Eu também, disse Sophie com um suspiro. Eu também. Por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal.